E vamos dizer, Guilherme, que já estamos sendo regulados e que temos leis suficientes para sermos regulados. Essa história de que é necessária uma regulação, de que a internet é uma terra sem lei, mentira! A internet não é terra sem lei. Nós temos o Marco Civil, nós temos os crimes contra a honra, difamação, calúnia, injúria, nós temos a nossa legislação constando a forma de lidar com a liberdade de expressão no artigo 220, no artigo 5º, nós temos leis à vontade. Nós podemos qualificar o que alguma aproximação com fake news a partir dos crimes contra a honra, até mesmo a partir do crime de fraude. Nós temos como tratar todas as questões que hoje são subjetivamente tratadas de forma concreta com a nossa lei. O que acontece? Acontece, no entanto, que o nosso Supremo Tribunal Federal não tem as leis que eles queriam. E é por isso que eles dizem que a internet é uma terra sem lei. Na verdade, é uma terra sem as leis que eles querem. Não é sem lei, é sem as leis deles. É sem as leis que eles queriam que existissem, para poderem regular a partir do controle do conteúdo, para poderem fazer das redes sociais, ou colocarem nas redes sociais, uma espécie de filtro parecido com o filtro que existe hoje na imprensa tradicional, em que você só escreve, ou só é entrevistado, ou só vai para lá o especialista que bate palma para as coisas que estão sendo ditas. É isso que eles querem que virem as redes sociais, uma espécie de mídia. Nós vimos, hoje saiu acho que a gente vai até comentar disso, mas eu vou me antecipar aqui, não resisto, mas saiu uma matéria, uma pesquisa, dizendo que nós temos a desconfiança do STF em relação ao cuidado que eles têm com a corrupção, a desconfiança é de 73% das pessoas. Teve outra matéria que mencionou, inclusive, o dono do Washington Post, que é um jornal super famoso e conhecido, dizendo que hoje a maior parte das pessoas desconfia dos jornais. Mas é claro que desconfia dos jornais. Os jornais hoje estão nichados, os jornais hoje eles apenas ecoam a própria voz, eles dizem apenas aquilo que apenas eles acreditam, ninguém mais acredita, só eles. E eles ficam repetindo aquilo, que nem robô para eles, para os seus, e ouvindo apenas as pessoas que pensam igual. E falando apenas também para as pessoas que pensam igual. Isso não gera debate. E aí as pessoas fazem o quê? Elas saem desses veículos tradicionais e buscam os veículos independentes. Saem desses veículos tradicionais e buscam as redes sociais. E as redes sociais são um caos, mas é um bom caos. Que bom que elas são um caos. Ah, as redes sociais são muito tóxicas. Viver é tóxico, meu amigo. Ah, mas as redes sociais, elas são um caos. São um caos, mas a vida é um caos. Aproveite o caos que é a vida enquanto alguém não te controla. E é do caos que resulta a ordem. É justamente do confronto que resulta a melhor ideia, como a gente vinha dizendo. E é por isso que a liberdade de expressão é importante. E é por isso que você precisa regular apenas o mínimo para que a liberdade de expressão seja a protagonista das redes sociais. Mas não é isso que os nossos juízes querem. Eles querem que as redes sejam exatamente como as mídias tradicionais são. O eco daquilo que eles pensam. Eles querem que as redes sociais sejam filtradas tanto quanto a mídia tradicional é. E é isso. A gente comentou agora. A fala da Glaze é basicamente isso. Quando a Glaze diz precisamos regular as redes, porque senão a esquerda vai ser massacrada, o que ela quer dizer? Ela quer dizer que a regulação vai ser política, que a regulação não vai ser jurídica, que pela regulação a esquerda vai ter voz, que a regulação vai ser em nome da esquerda, que se não houver regulação, a única a falar é a direita, ou seja, se houver liberdade de expressão e possibilidade que as pessoas escolham apenas aquilo que elas querem dizer e ouvir, que quem faça essa escolha sejam as pessoas e não os juízes, se as pessoas tiverem essa liberdade de escolha, a esquerda está massacrada, então precisa regular, precisa controlar, precisa censurar. É isso que a Glaze disse. O que se espera disso? O que se espera de uma regulação em que os juízes e os políticos de esquerda pensam a mesma coisa? Que é necessário controle, que é necessário filtro, que as redes têm de ser igual à mídia tradicional que nós vemos, que é uma mídia majoritariamente de esquerda. É óbvio, o que a esquerda e os juízes querem, o que é uma regulação que seja política e que seja política favorecendo a esquerda, calando e silenciando a direita. Portanto, o que nós temos pela frente
não é nada além de uma regulação que reforce a criminalização do discurso de direita nas redes sociais, da política de direita que é feita hoje nas redes sociais, que é feita desde 2018 e que é feita com êxito. Em 2018, a estrela das redes sociais nas eleições foi a direita. Nós tivemos agora, em 2024, mais uma vez. Nós tivemos em 2022 muita censura para que a direita não tivesse voz. E nós vamos ter em 26 a mesma coisa. Então, do ponto de vista político, é isso. Agora, do ponto de vista jurídico, eu mencionei que nós temos já leis suficientes, que nós não precisamos de regulação. Agora, só para o nosso público entender o que eu quero dizer com a censura que vem por aí. E quem tiver curiosidade, dá uma olhada no artigo que eu escrevi, as redes sociais serão reguladas com censura. O que eu conto lá é o seguinte, nós temos hoje, como bem mencionou o Serrão, o artigo 19, e o artigo 19 do Marco Civil da Internet diz um negócio básico. Ninguém vai excluir conteúdo se não tiver uma ordem judicial. É muito. Será que é muito exigir uma ordem judicial para alguém excluir o conteúdo do outro? Para alguém violar a liberdade de expressão? Me parece bastante razoável. O que os nossos juízes querem, o que o STF quer, é derrubar esse artigo 19 e fazer com que as plataformas definam aquilo que é ilícito, que elas, da cabeça dela, definam o que é discurso desinformativo, elas escolham o que é o ilícito e elas derrubem por vontade própria, sem nenhuma decisão judicial. Então a plataforma está livre para censurar todo mundo. Aí alguém dirá, mas a plataforma não vai fazer isso? A plataforma ela vai ser menos agressiva que os juízes? Seria isso se as plataformas não tivessem uma arma apontada para a cabeça delas, dizendo assim, se você não retirar o conteúdo certo, eu te suspendo, eu te puno, eu te multo, eu tiro você do país. Então é isso, quando você tem uma arma na sua cabeça, o que você faz? O que o Musk fez quando isso aconteceu? Ele cumpre a decisão do STF. E é assim que vai ser. Então, no momento em que você tem o risco de tomar uma multa, de ser suspenso, você cumpre. E o que é cumprir? A vontade, não a lei, a vontade. Porque se é sem decisão judicial, não é baseado em lei nenhuma. Se é conteúdo desinformativo e desinformação não está na legislação, é subjetivo. As plataformas vão ter que tirar aquilo que elas acham que é errado. E é óbvio que, para elas, o que é errado é aquilo que o STF acha que é errado, porque não está na lei o que é desinformação. Não vai vir por meio de uma decisão judicial. Então elas vão subjetivamente escolher a vontade do rei. Quem é o rei? O STF. Assim que será a censura nos próximos anos. Já está sendo? Já está sendo, mas já está sendo pelo menos com alguma ordem que vem do Supremo. O Supremo está censurando agora, ele vai entregar essa chave da censura para as plataformas e elas farão isso sozinhas. Só esse último comentário a respeito dessa fala do ministro Moraes, que de fato, né, Guilherme, curiosamente, eles agora estão fazendo um revezamento, parece dança da cadeira, né? Então vinha antes só o Moraes e se expunha, agora vem daqui a pouco vem o Barroso sempre, o Barroso não consegue evitar, mas dos demais, agora vem o Moraes, daqui a pouco vem a Carmen Lúcia, eles vão se revezando, né? Parece jogral de escola, em que você vai apresentar um trabalho, cada hora fala um, só que aqui é um jogral do pior trabalho da escola, que é o trabalho de censura, o trabalho de censura do STF. Então um apresenta, daqui a pouco o outro apresenta, é aquele jogral, cada hora um fala e todos tiram nota 0 em liberdade de expressão, se vocês querem saber. E o que o ministro Gilmar disse é que o embate do Musk com o STF fez com que houvesse a necessidade da regulação. Não é correto dizer isso. E eu vou explicar rapidamente por quê. O embate do Musk com o STF, se você for lá nas matérias da Folha de São Paulo, se você for lá na vaza-toga que o Glenn fez, e que, aliás, curiosamente, parou de fazer, onde foram esses tantos e tantos bytes que se tinha e que a Folha de São Paulo parou de publicar? Bom, mas isso é um outro assunto. Mas se você for para a vaza-toga, revela-se claramente que azedou a relação do Musk com o STF no momento em que o STF passou a exigir que o Musk retirasse conteúdos
sem ordem judicial. O que o Musk, portanto, queria era cumprir a nossa lei, que exige a ordem judicial para retirar conteúdo. O que o STF queria é que ele descumprisse a lei, e o que o Musk queria era cumprir a lei. É aí que a relação azedou. Curiosamente, essa regulação que virá será uma regulação em que as plataformas serão obrigadas a fazer exatamente aquilo que eles queriam que o Musk fizesse, descumprindo a lei, que é retirar conteúdo sem ordem judicial. Portanto, meus amigos, a gente tem uma guerra de narrativas aqui. O que acontece, em resumo, é que o Musk queria cumprir a nossa lei, o STF queria que ele retirasse conteúdos descumprindo a lei, e como isso é ilegal, o STF agora quer fazer uma lei, uma regulação em que aquilo que é ilegal vire legal. Ele quer transformar aquilo que é o seu desejo e a sua vontade subjetiva em algo legal. A lei existe. O que não existe é a lei que referende e respalde a vontade dos ministros de controlar o conteúdo das pessoas nas redes sociais.